Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Graças a Deus, bendito e exaltado seja o nome de Cristo. Eu sou o pastor Marcos Vinícius, pela misericórdia do Senhor, líder da Igreja Assembleia de Deus em Cachoeira Grande, Maranhão, e esta é a sua porção bíblica, Palavra Verdadeira. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero convidar você para a nossa rápida meditação de fé, para que juntos leiamos no Evangelho de Cristo Jesus, como escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo de número 8, versos 8 a 10, que nos dizem assim: E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado faze isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Bendito e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e amigos, esta é uma palavra de Deus ao vosso coração. Nós encontramos na narrativa de Mateus, no texto que nós lemos, um encontro muito especial de um oficial do exército romano com Cristo, e falando-lhes esta história, quero então submeter-me ao tema o poder da fé. O poder da fé. Esta história narra este encontro, como já temos dito, deste oficial do exército romano que encontra o Senhor Jesus após o mestre já ter curado o leproso, purificado o leproso, agora entrando na cidade de Cafarnaum. Este líder, este oficial do exército romano, centurião, ele intercepta Jesus, ele interrompe o avanço da caminhada de Jesus para lhe fazer um pedido. Quero lhe informar que o centurião era um cargo, uma função, uma posição hierárquica, como já tenho dito, dentro da cadeia de líderes do exército romano. A palavra centurião quer dizer líder de uma centúria, e uma centúria correspondia exatamente ao grupamento de 100 soldados romanos. Então você perceba comigo que este homem exercia influência e liderança, era um líder, e agora este líder tão poderoso no seu meio de convívio bélico, tão poderoso dentro da sua realidade a qual vivia no exército romano, ele agora sente a necessidade de procurar socorro em Cristo. Por mais poderoso que se entendesse ser, por mais influente que ele se percebesse, agora ele sente a necessidade de procurar a Cristo. Todo homem, toda mulher, em um determinado momento de sua vida, por mais que se considere influente, por mais que se considere um erudito, uma erudita, ele uma hora ou outra sente a necessidade de procurar Cristo, porque os embates da vida são muitos
Este homem não hesitou, ele procurou a Cristo, ele foi até Cristo. E a Bíblia diz que quando ele chega até Cristo, este oficial romano, líder de um grupamento de 100 soldados, ele faz um pedido especial ao Senhor. E o interessante do pedido é que o pedido não era para um bem para ele próprio, não era um benefício para si. Ele pede para que o Senhor cure o seu servo. Ele pede para que o Senhor tenha misericórdia de um dos seus muitos criados que, por certo, tinha. E o Senhor Jesus de imediato se predispõe a ir até a casa deste centurião. Mas o centurião interpela a Cristo e diz: não, Senhor. É isso que nós lemos no verso 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Glória a Deus. Esta afirmativa do centurião em crer que apenas com uma palavra o seu servo ficaria sarado, curado, ela enche o coração do Senhor Jesus de alegria. Não o surpreende, claro que não, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo era e foi sempre Deus. E sendo Deus, em sua onisciência, ele jamais poderá ser surpreendido, porque é onisciente. Mas esta afirmativa do centurião romano, dizendo: Senhor, não precisas te dirigires até minha casa, manda apenas uma palavra. Esta afirmativa enche o coração de Cristo de alegria, porque no verso 10 você lê exatamente Mateus narrando a cena, dizendo: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Ora, quando um homem falho e pecador, com uma atitude específica, consegue maravilhar o coração de Jesus, eu e você precisamos entender que nós precisamos aprender alguma coisa com este alguém que maravilhou o coração de Jesus. E eu quero, baseado neste tema, o poder da fé, a fé que Cristo identificou neste centurião, meditar com você sobre o tríplice princípio para se atrair o milagre pela fé. Fica então sendo como um subtema. Olhe e veja bem, a primeira atitude, ou o primeiro princípio que eu vejo, o que nós podemos perceber neste texto, praticado, vivido e exercitado pelo centurião, é o cuidado amoroso pelo próximo. Eu acho interessante, como já temos falado neste áudio, que o centurião, ao ter este contato com Cristo, poderia pedir então qualquer coisa para si. Poderia então, tendo esta oportunidade de estar frente a frente com o Senhor Jesus, poderia então pedir ou solicitar qualquer bênção para si. Mas ele exerce a prática do altruísmo, que é quando a pessoa esquece de si mesma em benefício de outrem. E ele pede uma bênção, a cura, a libertação do seu criado. Em Mateus capítulo 20, verso 34, você encontra Jesus Cristo curando 2 cegos ao mesmo tempo. Mas o interessante de Mateus 20, 34 é que o texto diz: então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram e o seguiram. A palavra-chave deste texto talvez seja compaixão. A palavra compaixão quer dizer sofrer com. A palavra paixão do grego é sofrimento. Compaixão é sofrer junto, é sentir a dor de outrem, é se compadecer do próximo. Em Mateus 20, 34,
antes de curar estes 2 cegos, a Bíblia diz que Jesus se moveu de compaixão por estes 2 homens. E não só neste relato, mas em alguns outros, antes de Jesus, o Mestre, curar algum enfermo, a Bíblia diz, menciona, assevera que o Senhor era movido de íntima compaixão. E esta compaixão que o próprio Jesus nutria em seu peito antes de curar o enfermo, ele observa, ele vê, ele identifica agora no coração do centurião de Cafarnaum. Ele não pede nada para si, mas para o seu servo. E isto, sem dúvida nenhuma, querido amigo, foi um dos motivos que maravilharam o coração de Jesus. O segundo princípio desta tríplice atitude que atrai pela fé o milagre para a sua vida, após o cuidado amoroso pelo próximo, é uma grande confiança em Cristo. Aleluia. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Há um só mediador. É isto que afirma a primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, no verso 5. Mediador é aquele que intervém em alguma causa, é aquele que representa alguém diante de uma circunstância ou de uma situação. Este homem, por ser, como já temos falado neste áudio, um líder de um contingente específico do exército romano, com certeza tinha contato direto com a alta cúpula de Roma, ou no mínimo com a alta cúpula do exército de Roma. Mas ele não procura os seus superiores de guerra, ele não procura os seus superiores no exército romano, ele corre aos pés do Senhor, aleluia, atraído pela essência poderosa de Cristo. Então, o segundo princípio, na tríplice atitude que eu devo tomar para atrair o poder da fé sobre a minha vida, é ter confiança em Cristo. Ele correu aos pés do Senhor, porque sabia que na presença do Senhor ele poderia ter a sua solicitude atendida, como de fato o foi. Na presença do Senhor você pode ter todas as tuas necessidades supridas e atendidas. É na presença do Senhor que as portas são abertas. É na presença do Senhor que o milagre acontece. É na presença do Senhor que a morte vai embora e a vida prevalece. Aprenda com este centurião de Cafarnaum que na hora da angústia, na hora da dor, a solução é correr para a presença do Senhor. E por fim, dentro deste tríplice princípio para se atrair o milagre pelo poder da fé, você observa comigo o princípio da obediência. No verso de número 9, diz assim: pois também eu sou homem sob autoridade. Ele não usa a expressão sobre autoridade. Ele diz: eu sou homem sob autoridade. Sob é uma preposição que significa localização espacial abaixo ou inferior a outra. Sobre, com RE no final, significa localização espacial acima de outra. Mas ele diz que estava sob autoridade. É uma posição inferior em hierarquia. Quando ele diz, pois também eu sou homem sob autoridade, ele está dizendo, eu obedeço, Senhor Jesus.
Eu sei obedecer aos meus líderes. Eu sei obedecer aos meus superiores. Eu sei obedecer àqueles que foram constituídos sobre a minha vida como maiorais. E é só depois que ele diz que está sob, ou seja, debaixo de autoridades, é que ele diz, em conseguinte, tenho homens e soldados às minhas ordens, para os quais digo, vai e ele vai, vem e ele vem. Ora, ele está dizendo então para Jesus, que antes de mandar, ele obedece. Aleluia. Eu aprendo com este homem então, que a semente da obediência gera o fruto do milagre pelo poder da fé. Então seja obediente à palavra de Deus. Não resista às orientações do Senhor. Faça exatamente como você tem sentido em seu coração, de acordo com a orientação do Senhor. Seja obediente. Quando o centurião diz, eu estou sob autoridade, ele está dizendo, Senhor, eu obedeço a ordens, assim como eu creio que o teu poder obedece à tua ordem. Manda uma palavra até a minha casa e sara o meu criado. Meus irmãos, meus amigos, Jesus quer e deseja liberar pelo poder da fé uma palavra de cura e de vida para a sua casa. Então receba em nome de Jesus. Tenha fé no que Deus pode e vai fazer em sua vida. Eu quero concluir com você, meditando no que diz Hebreus capítulo 12 e versículo 2. Porque lá o escritor aos Hebreus afirma que o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E por isso, porque ele é o autor e consumador da nossa fé, foi que ele identificou fé genuína no centurião romano. Ele identificou fé genuína no centurião romano, porque ele é o criador, o inventor da fé. Ele foi quem criou a fé. Quando ele então vê o exercício de sua criação, da fé, no coração do centurião, ele sabe que ali é uma fé autêntica, é uma fé autêntica em sua pessoa como Salvador. Por isso o centurião teve o seu pedido respondido. Eu quero pedir a Deus, e eu quero crer em Deus, que assim como o Senhor Jesus identificou na pessoa do centurião a fé necessária e suficiente para lhe socorrer, para mudar a história do seu criado, para mudar o quadro e a situação que havia se aplacado sobre a sua casa, eu quero pedir a Deus que o Senhor Jesus também veja em você a fé necessária para você vencer toda e qualquer prova, para você vencer toda e qualquer luta e cantar o hino da vitória. A fé é poderosa. A fé em Cristo pode mudar toda e qualquer situação. Então não desista, não baixe a cabeça e continue tendo fé, porque Jesus é autor e consumador da fé. Ele é autor porque criou a fé. Ele é consumador porque em nós ele depositou a fé. Então tenha fé, creia, Cristo está no alto do seu sublime e poderoso trono e continua liberando palavras de vitória para mudar toda e qualquer situação. Não desista, não desespere, tenha fé em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Envie esse áudio para abençoar a vida de alguém. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera
Deus espera.